Irmãos, nós estamos estudando sobre a doutrina da igreja e nós estamos agora trabalhando o aspecto do propósito da igreja. Então nós já estudamos a natureza da igreja, a autoridade da igreja, e estamos ali nos debruçando sobre o assunto do propósito da igreja. Eu falei para vocês que se nós queremos saber o propósito da igreja, nós precisamos perguntar para quem a criou. Na verdade, eu comecei apontando para vocês a utilidade ou não de nós sabermos o propósito de algo que foi criado. E nós vimos que sim, é importante nós sabermos para que serve aquilo que foi criado. Falei para vocês que não adianta nada você ter a ferramenta para ser usada para aquilo que ela não foi criada. Falei para vocês que é muito difícil você pregar um prego na parede com uma chave de fenda. Talvez você vai conseguir essa proeza se você for o MacGyver, né? Os mais novos nem sabem quem são MacGyver, né? Mas se você for o MacGyver, você vai conseguir lá bater se bem que tem uma nova versão do MacGyver agora também, né? Então, você vai conseguir, mas na verdade você vai ter muito mais trabalho. A igreja foi criada com um propósito. Obrigado, irmão. A igreja de Deus foi criada com um propósito. E eu falei para vocês que era importante que nós olhássemos para as Escrituras e aprendêssemos qual é esse propósito. E esse propósito nós damos o nome de a missão da igreja. E para nós aprendermos sobre a missão da igreja, eu disse para vocês que eu dividiria esse tópico em 3 partes. E esse é o texto que tem sido, que é o que nós vamos nos atentar hoje, que é Mateus 28, 19 a 20, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu falei para vocês que o papel que a igreja desempenha neste mundo, nós precisamos entendê-lo à luz de 3 pontos. E eu falei para vocês que o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês era o papel que a igreja desempenha na história da redenção. Lembra que eu apresentei para vocês que nós temos 2 eras e 2 reinos. E esses reinos, eles são incompatíveis, e que a igreja recebe então uma responsabilidade, ela recebe uma chave, ela tem a chave que destrava as pessoas para saírem do reino das trevas e serem então inseridas no reino da luz, ou no reino onde reina a justiça. Então, esse foi o primeiro ponto onde nós gastamos um tempo, e eu falei para vocês que a missão da igreja então é receber essa chave, e a missão dela é levar pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Dessa forma, nós combatemos veementemente o evangelho social. Eu falei para vocês que a função da igreja não é aliviar o sofrimento humano físico. A igreja, ela, por tabela, ou até mesmo por um alvo secundário, ela faz isso. Porque aonde o evangelho chega, as condições sociais melhoram, mas a igreja em nenhum momento recebe essa responsabilidade como um mandato. A igreja não precisa alimentar os famintos, vestir os despidos, dar teto ou furar poços. Essa não é a função da igreja. A igreja faz isso, nós entendemos que temos que ajudar aqueles que sofrem, principalmente os da família, da fé, que é o que a palavra de Deus nos diz, mas esse não é a missão da igreja. A missão da igreja é muito mais nobre que essa. A igreja recebeu uma chave, a chave que destrava, que liberta as pessoas do reino das trevas e as introduz no reino da luz. E eu falei para vocês também um pouquinho sobre a missão da igreja, olhando para a natureza da igreja. Nós já estudamos sobre a natureza da igreja, mas quando nós entendemos a natureza dela, isso nos ajuda a sabermos qual é a sua missão. E eu falei para vocês, ecoando ali a natureza da igreja, que a igreja ela recebe uma tríplice missão, que é a unidade, em primeiro lugar, crescer em unidade. Eu falei para vocês também que a igreja tem a responsabilidade de crescer na pureza, e por último nós vimos também na semana passada que a igreja deve crescer no conhecimento da verdade. Então, esses 3 pontos foram os que nós passamos tempo. Então, hoje, nós vamos começar esse ponto 3. Por quê? Uma vez que nós vimos esses 2 pontos iniciais, naturalmente isso nos leva ao terceiro meio para nós determinarmos o propósito da igreja, que é aquele que se encontra na declaração do próprio Cristo
em Mateus capítulo 28, onde nós vimos a grande comissão, ok? Muitas pessoas estão frustradas com a igreja porque esperam da igreja aquilo que não é responsabilidade dela. Porque elas não entenderam a função da igreja. É mais ou menos uma pessoa pegando uma chave de fenda para pregar um prego na parede e frustrada. Essa chave de fenda não funciona. Mas que droga, por que essa chave de fenda não funciona? Por que não funciona? Porque você não está usando a ferramenta para aquilo que ela foi criada. Então, muitas pessoas se frustram com a igreja porque criaram expectativas que não são reais à luz das Escrituras. Você está esperando, você está querendo receber algo da igreja que não é o que a igreja tem a te oferecer. A igreja pode te oferecer ajudas em outros aspectos, como nós falamos aqui, mas não é a sua função de motivação principal, ok? Então, quando nós olhamos aqui para a grande comissão, irmãos, nós percebemos que a missão da igreja não é só afirmada pelo papel que ela desempenha na linha cronológica da história da redenção, conforme nós vimos no primeiro ponto. Também pela sua tripla natureza de unidade, pureza e verdade, que foi o que nós estudamos na aula passada. Mas também a missão da igreja, ela pode ser vista na declaração da missão que Cristo pessoalmente prescreveu para ela. Então, esses dois primeiros pontos que eu passei para vocês são pontos baseados na teologia bíblica. Ou seja, nós fizemos uma análise de vários conceitos e passagens das Escrituras como um todo. Agora nós vamos fazer um exercício mais exegético. Nós vamos gastar mais tempo expondo esse trecho aqui em si de Mateus capítulo 28, que é a grande comissão, a grande missão que a igreja recebe e o propósito da igreja são escritos aqui. Então, o objetivo da igreja consiste em quê, baseado nesse verso de Mateus 28? Baseado no que nós lemos aqui, qual é a missão que Cristo deixou para a sua igreja? Fazer discípulos. A que as pessoas geralmente resumem o fazer discípulos? O que elas dizem que é fazer discípulos? Pregar. Então, basicamente, a maioria das igrejas, a maioria dos crentes e a maioria dos pastores resumem o fazer discípulo com o exercício de evangelizar. Eles acham que evangelizar é fazer discípulos. Minha pergunta para você, é isso que o texto está nos dizendo? Para nós evangelizarmos? Ponto? É isso? Sim ou não? O objetivo da igreja é muito maior do que evangelizar. Eu não sei se você se lembra, mas muito no passado, as igrejas chamavam os cultos dominicais noturnos de cultos evangelísticos. Não sei se você se lembra disso. Eram cultos evangelísticos, cultos de evangelismo. E de certa forma eu sempre ficava me perguntando, os outros cultos são de quê então? Só o domingo à noite? E por muito tempo, os cristãos, eles associaram o evangelismo ao ato de convidar alguém para vir à igreja e ouvir o evangelho ser pregado na igreja local. Será que é isso que Jesus tinha em mente quando ele dá a missão para a igreja? Ele tinha em mente que você se tornasse uma pessoa que convidasse outras pessoas para virem para o culto de domingo à noite? É isso? Será que é isso que ele está dizendo aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19? Irmãos, eu quero só destacar para vocês que, sem dúvida, fazer discípulos envolve evangelismo, ok? Fazer discípulos envolve o evangelismo. Envolve evangelizar incrédulos, mas consiste em algo muito mais profundo do que isso. Fazer discípulos envolve o ensinar todo o conselho de Deus aos crentes. Ok? A missão da igreja, ela está ligada ao evangelismo do incrédulo, mas ela está muito mais direcionada ao equipar o crente do que ao evangelizar os perdidos. Proclamar o evangelho ao mundo
é uma parte vital para o cumprimento desta grande comissão. Mas o mesmo acontece com a pregação do púlpito que acontece todos os domingos para o crente. Quando nós subimos aqui no domingo e pregamos, ensinamos a palavra de Deus, nós estamos cumprindo a grande comissão. Porque a comissão da igreja não está completa até que ela tenha ensinado tudo o que Cristo a instrui a ensinar. Baseado no que nós lemos aqui, o crente deve ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Sim ou não? Agora, para você ir e pregar, você primeiro precisa o quê? Estar equipado, estar preparado. A igreja, ela tem essa responsabilidade. A igreja tem essa missão de equipar o crente, equipar você, crente, a sair daqui e fazer missões acontecer. Muito mais fácil. É muito mais fácil. É muito mais fácil você marcar uma visita na casa de um parente com o pastor e falar: pastor, vai lá, evangeliza meu parente. É muito mais fácil. Mas não é essa a missão que a igreja recebe. Então, irmãos, resumindo, a comissão da igreja, a missão que a igreja recebe aqui, consiste em proclamar todo o conselho de Deus aos santos, ou seja, aos crentes, para que esses possam pregar o evangelho em todo mundo. Percebe? A igreja recebe essa responsabilidade: equipar você, preparar você, para que aí sim os incrédulos sejam alcançados. Agora vamos ver alguns detalhes que estão envolvidos nessa grande comissão. Então, como eu falei para vocês, a grande comissão começa, em primeiro lugar, discipulando os crentes. Então, a grande comissão começa com o discipular dos crentes. Então, a grande comissão tem tudo a ver com a proclamação e defesa da verdade em um mundo que quer suprimi-la. Nós vivemos em um mundo que quer abafar, suprimir a palavra de Deus, que não quer dar a ela a importância devida. A igreja tem a responsabilidade de colocar a palavra de Deus no centro, como aquilo de mais importante na vida cristã, e ensinar essa palavra aos seus membros, para que esses, então, possam evangelizar suas comunidades, suas famílias e plantar igrejas até em todo o mundo. Então, o objetivo da grande comissão não é simplesmente resgatar pessoas do inferno. O objetivo da grande comissão é fazer discípulos de Cristo. É por isso que as grandes cruzadas evangelísticas do passado, elas foram tão infrutíferas. Não sei se vocês se lembram, mas houve uma época, há algumas décadas atrás, onde essas cruzadas evangelísticas eram muito famosas. Billy Graham foi um dos mais famosos evangelistas. Ele chegou a vir até aqui no Brasil, pregou em estádios de futebol lotados. E é dito que nessas viagens que ele fazia, evangelística, muitas pessoas eram convertidas, digamos assim, porque eu coloco entre aspas, porque muitas pessoas tomavam uma decisão, porque era um convite decisionista muitas vezes o que era feito, né? Basicamente era isso, era quase você fazer uma EBF e sair chamando as crianças e só contabilizar lá quanto número de salvação teve, e no final das contas aquelas pessoas nunca se comprometeram com a igreja, nunca foram feitas discípulos. E você percebia que, por mais que os números de convertidos aumentassem, você não percebia as igrejas recebendo essas pessoas como reflexo dessas conversões supostas. Então, houve uma grande confusão, muitas vezes, por causa desse tipo de visão, de que a missão da igreja é evangelizar, simplesmente evangelizar e ponto final, e não importa se as pessoas vão se tornar seguidores de Cristo ou não, você precisa só fazer a oração, e aí você vai ser salvo, e o importante é isso, aí você pode viver do jeito que você quiser. E isso é um sério problema teológico, porque em nenhum lugar das Escrituras você percebe esse tipo de convite para a salvação. Todo convite para a salvação, você vê Cristo convidando as pessoas para segui-lo, e não para aceitá-lo.
é ser um seguidor de Cristo, não simplesmente aceitar a Cristo. Aceitar a Cristo é uma terminologia muito mais rasa do que significa ser um cristão de verdade. Então, o objetivo da grande comissão não é simplesmente resgatar pessoas do inferno, mas fazer discípulos de Cristo. E o discipulado, de acordo com o plano de Deus, deve ser realizado aonde? Dentro da igreja local. Você percebe que Paulo, quando ele saía nas viagens missionárias, se você abrir no final da sua Bíblia, você vai ter lá uns mapinhas, geralmente, né? E alguns daqueles mapas, você vai ter a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, e você vai ver pelas cidades pelas quais Paulo passou. Quando Paulo passava por essas cidades, ele ia direto aonde? Na sinagoga. Ele ia lá por quê? Porque era lá que os religiosos se encontravam. Era lá que as pessoas apresentavam suas ideias, seus ensinos. Ele chega até ali e ele prega o evangelho por onde quer que ele passava. E onde ele passava e pregava na sinagoga, o que acontecia? Confusão. As pessoas aderiam àquele pensamento dele? Os líderes religiosos principalmente? Não, o expulsavam. Imediatamente ele começava a pregar o evangelho para onde? Para as pessoas em geral. E aí, assim que ele terminava o evangelismo dele naquela cidade, ele saía e ia para a próxima cidade. É isso? Não. Paulo, ele não se contentava em pregar o evangelho e ver pecadores convertidos apenas. Ele não simplesmente levava essas pessoas ao arrependimento e à fé, apresentando o evangelho, e abandonava essas pessoas a si mesmas. Paulo, ele tinha um esforço missionário, e para que esse trabalho missionário dele fosse completo, ele queria levar pessoas à conversão, evangelizar essas pessoas, ter salvos, mas ele queria igrejas plantadas e pastores, presbíteros constituídos naquelas igrejas. Olha o que ele diz em Tito capítulo 1, versículo 5, vou pedir para os meninos colocarem. Tito capítulo 1, verso 5. Olha o que diz sobre o plano de Paulo estabelecido ali, quando ele está falando com Tito. Ele fala assim, ó, foi por esta causa. Então, Paulo envia a Tito àquela região para quê? Foi por esta causa que deixei você em Creta. Para quê? Para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada igreja constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Então, perceba, Paulo não era um evangelista somente. Paulo era um formador, um fundador de igrejas locais. E ele não só fundava uma igreja local e a abandonava. Ele queria que aquela igreja local tivesse o quê? Uma liderança estabelecida, saudável. Que tipo de liderança? Uma liderança de presbíteros no plural, perceba? Em cada cidade singular, estabeleça presbíteros, plural, conforme prescrevi a vocês. Essa era a missão que Paulo tinha. Era isso que era a missão que ele via para a igreja de Deus. Discipular os crentes. O objetivo, por essa razão, era evangelizar os crentes, evangelizar os perdidos e equipar os crentes para seguirem a Cristo em cada área das suas vidas. Olha comigo em Efésios capítulo 4, verso 11. Então, Paulo, ele evangelizava pessoas nas cidades por onde ele passava, ele estabelecia igrejas locais, estabelecia uma liderança plural em cada igreja local, para que os pastores daquelas igrejas locais fizessem o quê? Equipassem os santos, preparassem os crentes para o desempenho do seu... Qual é o serviço ao qual ele está se referindo aqui? A grande comissão. A função, o cristão, ele recebe essa responsabilidade, cumprir a grande comissão, evangelizar. Quem é que prepara o crente para conseguir executar essa tarefa? A igreja local. Os pastores fazem isso através da igreja local. A igreja somos nós no plural. Então, a igreja recebe essa grande comissão, a igreja recebe essa missão, mas ela é cumprida através dos crentes em individual.
Essa é a questão. É uma prerrogativa, uma missão que a igreja recebe no plural, mas que é cumprida por cada crente no individual e não no coletivo. A gente não pode falar assim que a igreja está cumprindo ou a igreja não está cumprindo. A pergunta é, você está cumprindo? A pergunta é, você não está cumprindo? Essa que é a aplicação que nós temos aqui. Nenhum crente... Exato, por isso que a senhora está aqui e é por isso que eu estou aqui. Eu estou providenciando para a senhora e para todos os membros da Igreja Batista Nova Vida as ferramentas para que vocês saibam como fazer. Cabe a vocês fazerem o quê? Prestarem atenção, aprender e começarem a usar essas ferramentas. Porque um dia Deus vai cobrar de cada um. Deus vai cobrar de cada um. A grande comissão nunca foi ide por todo mundo e convide pessoas para vir à igreja. É pregar o evangelho. É pregar o evangelho. Qual o evangelho? O evangelho que você creu. Você tem que estar pronto para responder a cada um que perguntar a você a razão do quê? Da esperança que há em vós. É prerrogativa divina. É o que a palavra de Deus nos diz. E a igreja local, então, existe para quê? Para te ensinar também como fazer isso. Você só vai ser capaz de ensinar o caminho para uma pessoa se você conhecer o caminho. Agora, simplesmente conhecer o caminho não significa que você vai ser bom em explicar esse caminho. Então, nós temos que treinar você, equipar você, para que você possa desempenhar o seu serviço. Em um aspecto, esse serviço é a grande comissão. Se limita a isso? Não. Também abrange o quê? A edificação de quem? Do corpo de Cristo. Ou seja, o serviço que o cristão cumpre é um serviço que é cumprido tanto na evangelização quanto na edificação. O pastor Rudy falou algo hoje interessante que ele ouviu, acho que esses dias, sobre os dons, né? Ele falou basicamente, deixa eu ver se eu entendi mais ou menos, que um pastor falou que se você identifica uma área na igreja que está problemática, que não está funcionando legal, ok? Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, quantos de vocês acham que existe uma área na Igreja Batista Nova Vida que não está funcionando legal e que precisa melhorar? Todo mundo levantaria a mão. E esse pastor basicamente disse que se você identifica essa área, provavelmente Deus está te chamando, se você viu esse problema, essa necessidade, Deus pode estar te chamando para suprir essa necessidade. Porque nós somos muito bons em apontar falhas, mas nós somos muito ruins em nos voluntariar para resolvê-las. Eu me lembro de uma história de um outro pastor, uma vez falando que um membro na igreja chegou e falou, pastor, alguém precisa cortar a grama lá no jardim da igreja, lá na entrada, né? Ele falou, que bênção, você percebeu essa necessidade? Quando você pode vir resolver? Porque apontar necessidades, qualquer um faz. Qualquer um faz. Agora, solucionar os problemas, poucos fazem. E se nós levarmos isso como vamos dizer assim, um direcionador para os nossos ministérios, olha, o número de reclamações caem a zero. Tendem a zero. Porque nós vamos entender dessa forma. Nós estamos sendo equipados na igreja local, com qual objetivo? Evangelizar os perdidos e também edificar o corpo de Cristo. Existe uma área na Igreja Batista Nova Vida que precisa melhorar? Se você teve a capacidade de ver essa área, Deus pode estar abrindo os seus olhos para você ser o instrumento que Ele vai usar para essa área ser resolvida. Agora, se você não quer ser esse instrumento, deu para entender? Se você não quer ser instrumento de bênção levantado por Deus para suprir a área que você identificou como um problema, então, quem não faz, não atrapalha. Apontar simplesmente uma necessidade, mas não se voluntariar para fazer, alguém faz, isso aí qualquer um faz. E eu te garanto, na maioria das igrejas, infelizmente, a realidade é que nós temos de 20% a 30% das pessoas fazendo 100% do trabalho.
Quando muito. Graças a Deus, na nossa igreja, nós estamos nessas médias altas. Mas nós temos de 20% a 30% das pessoas fazendo 100% do trabalho. Essa é a realidade. A maioria, muitos desses, chegam simplesmente para dizer o quê? A grama precisa ser cortada, essa parede está suja, precisa disso, precisa daquilo. Tem que fazer isso. Isso aí não resolve. Quando você falar, pastor, quando eu posso vir para resolver esse problema? Eu posso ajudar nisso? Aí a coisa vai mudar drasticamente de figura. Drasticamente. Ontem nós tínhamos várias coisas acontecendo na nossa igreja ao mesmo tempo. Nós tínhamos os principiantes dormindo na casa dos seus professores e tendo atividades. Nós tínhamos os juniores passeando e tendo atividades também. Nós tínhamos os adolescentes tendo atividades também. Nós tínhamos uma mudança acontecendo, onde nós ficamos o dia inteiro fazendo essa mudança. Tantas atividades, tantas coisas acontecendo, e ainda eu pergunto, isso tudo só foi possível de acontecer por quê? Porque existiam pessoas que saíram da sua zona de conforto e muitos deles começaram a oferecer o seu próprio tempo para ajudar os seus filhos, para passar tempo com seus filhos, para ensinar os seus filhos, para discipular os seus filhos. Existiram pessoas que gastaram o seu tempo para ajudar um irmão que estava mudando e precisava dessa ajuda. Isso acontece de tempos em tempos, né? Pastor Rudy e eu, a gente já entendeu que parte do ministério pastoral é fazer mudança. A gente já está apto para isso. Todas as mudanças, praticamente, a gente está envolvido de uma forma ou de outra. Só se alguma coisa acontecer e não der para estar mesmo, mas, em geral, faz parte do ministério pastoral. É ir de fazer discípulos em mudanças, né? Faz parte do ministério, do chamado pastoral, né? Mas a grande questão é que muitas vezes a gente acha assim, não acontece nada. Não acontece porque você não está fazendo nada. Porque se tivesse envolvido, você ia ver que tem muita coisa acontecendo. Hoje de manhã também aconteceu. Nós tivemos o café dos jovens de manhã. Nós temos aqui um tempo onde a gente se reúne, nós tomamos café com eles e nós temos um tempo de devocional, um tempo de compartilhar as escrituras. Isso acontece uma vez por mês, basicamente, né? A cada 2 meses. Outras vezes a gente tem um culto doméstico nos lares, que são os pequenos grupos. Outras vezes nós temos o entrevista, onde os jovens recebem um casal ou um homem e uma mulher da igreja que compartilham seu testemunho, para que nós possamos conhecer uns aos outros. Os jovens muitas vezes não conhecem os membros da igreja, a oportunidade de conhecer o testemunho compartilhado, como foi a conversão, como foram as lutas, os desafios, e vários aqui já foram convidados, ou se não foram, ainda serão, né, Nathan? Nathan tem uma lista lá para chamar várias pessoas da igreja. Por quê? Porque os jovens são chamados nas escrituras para aprender com quem? Com os mais velhos. Vocês são professores. E se os nossos jovens não têm sido muito bem ensinados, a culpa é de quem também? Dos mais velhos. É papel seu discipular, começando pelos seus filhos e também os membros da igreja como um todo. Então, irmãos, a igreja tem essa responsabilidade, o objetivo de evangelizar os perdidos, mas não somente esse, o objetivo também de equipar os santos para cumprir essa responsabilidade. A igreja tem a responsabilidade de pregar o evangelho e discipular os crentes em suas comunidades. Embora a igreja deva evitar ser autocentrada, a principal prioridade da igreja é discipular o seu povo. Ok? Não é nem evangelizar. Porque se o discipulado estiver acontecendo de forma correta, o evangelismo vai ser bem sucedido e vai acontecer. Se o discipulado não estiver acontecendo numa igreja local, o evangelismo vai falhar. Porque o que você vai ensinar se você não estiver preparado para ensinar? A igreja tem essa responsabilidade. A ideia de que a igreja não é mais sobre nós, uma vez que nos tornamos cristãos, não é bíblica, para dizer o mínimo. A igreja é para os crentes, porque a igreja deve ser constituída por crentes.
A igreja não existe para salvar os perdidos. A igreja existe para edificação dos crentes. Salvar os perdidos é missão dos crentes. Levar o evangelho é missão dos crentes, enquanto eles estiverem indo, vivendo a vida comum. A missão da igreja é preparar você para cumprir esse papel. Deu para entender? Deu para entender a diferença? A igreja local, então, ela deve se ocupar principalmente com a edificação dos seus membros. Levar os cristãos ao quê? Maturidade. Levar os cristãos à santidade. Esses são os objetivos da igreja. Equipar você para ser um cristão maduro e cada vez mais santo. Se a igreja falhar aqui, ela falha na sua responsabilidade de evangelizar. Se a igreja não se importar com seus membros, ela não tem como procurar alcançar os que estão no mundo. Entendeu? Se a igreja falhar em cuidar, ensinar e equipar os seus membros, ela não vai ser bem-sucedida na missão de alcançar os perdidos. Nunca. Por isso que a gente precisa gastar tempo fazendo o quê? Discipulado. Ensinar os cristãos. Então essa é a primeira coisa. A grande comissão, ela é cumprida quando nós, como igreja, investimos tempo no discipulado, ensinando as Escrituras. O que eu estou fazendo aqui agora é cumprindo a responsabilidade que Deus deixou a essa igreja, equipando vocês. E eu pergunto, quantos de nós tínhamos essa concepção, essa percepção? Talvez poucos. Mas sempre esteve aqui, ó. Sempre esteve escrito nas Escrituras. Mas muitas vezes nós não nos atentamos àquilo que está escrito. Agora, em segundo lugar, o segundo aspecto do cumprimento dessa grande comissão se dá através do evangelismo dos incrédulos. Ou seja, evangelizando os incrédulos. Pode passar. Evangelizando os incrédulos. Então, uma vez que a igreja está sendo equipada, uma vez que a igreja está sendo ensinada, discipulada, ela então está apta para fazer o quê? Evangelizar. Cristo chamou todos os cristãos para serem pescadores de homens. Olha o que diz Mateus capítulo 4, versículo 19. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Pescadores de gente significa o quê? Para salvação. A obra ou o processo de evangelismo se assemelha muito à pescaria. Pescadores de plantão. O que um pescador precisa ter como virtude principal para ser bem-sucedido na pescaria? Se você tiver paciência, uma hora você pega um peixe até com o anzol quase sem nada. Você precisa de paciência. Geralmente os pescadores falham por quê? Porque ele lança ali o anzol dele e fica esperando. Aí passa 10, 15, 20 minutos, meia hora, nada acontece, nem beliscadinha tem na boia lá, né? Aí ele olha para o lado, o cara do lado está fazendo o quê? Geralmente é assim, né? O pescador do lado puxa o primeiro, puxa o segundo, puxa o terceiro, enche o balde lá e vai embora. Aí você faz o quê? Puxar minha linha aqui, deixa eu ir para o lugar dele, porque os peixes estão desse lado aqui. Joga lá, e o que acontece? Aí chega alguém e vai ocupar o lugar que ele estava. E essa pessoa faz o quê? Lança um anzol lá e passa uns 10, 15, 20 minutos, começa, puxa o primeiro, puxa o segundo, puxa o terceiro, e você começa a olhar, tá de brincadeira. Qual que é a maior virtude de um pescador? O Gilberto falou. Paciência. No final das contas, cabe a ele fazer o quê? O que cabe ao pescador fazer? Lançar a isca, colocar lá o anzol e não compete a ele
ser bem-sucedido ou não. Você nunca pode sair para um dia de pescaria e falar para sua esposa que você vai trazer a janta. Porque se você disser isso, você não vai pegar nada. Essa é a questão. Não depende de você, não compete a você ser bem-sucedido ou não naquela tarefa. Irmãos, ser pescador de gente, ser pescador, evangelizar, tem muito a ver com isso. Nós somos chamados a sermos pescadores de pessoas. Agora, você precisa desenvolver habilidades para isso. Você precisa saber qual é a vara, que tipo de peixe, qual é o tipo de isca, como se pesca. Tem peixe que é de superfície, tem peixe que é de profundidade. Você tem que ter conhecimento dessas áreas, e se você não for ensinado para isso, você pode até pegar um peixinho ou outro, mas a duras penas. A duras penas. Provavelmente aquele camarada que pegava 1, 2, 3 e você não pegava nada é porque ele sabia o que ele estava fazendo. E você não. Agora, por que ele estava sabendo o que ele estava fazendo? Porque ele se preparou para aquilo. Se nós queremos ser pescadores de gente, nós precisamos nos preparar para aquilo. Aonde você se prepara para essa nobre tarefa? Aonde? Na igreja. Na igreja. Você está aqui para ser equipado e preparado para que lá no seu trabalho você possa pescar almas. Você está aqui sendo preparado para que lá na faculdade, na escola, você possa pescar almas para Cristo. Você está sendo preparado para que na sua família você possa pescar os seus filhos para Cristo. Seus cunhados, sua mãe, seu pai, seja lá quem for. Essa é a missão. É para isso que a igreja existe. Nós somos chamados como cristãos também para sermos sal da terra, luz do mundo. Quando a igreja deixa de fazer novos discípulos, ela cria um caminho seguro para que as portas do inferno prevaleçam sobre ela. Quando a igreja deixa de fazer novos discípulos, ou seja, quando a igreja deixa de equipar as pessoas, ela está criando um caminho seguro para que as portas do inferno prevaleçam sobre ela, naquela geração. Então, esse é o aspecto. A igreja tem um papel: discipular os crentes, para que esses sejam aptos, qualificados e capacitados para evangelizar os incrédulos. Então, dizer que evangelismo é responsabilidade da igreja, e essa é de fato uma responsabilidade secundária, mas não secundária, mas de tabela, não quer dizer que a igreja precisa ter um programa de evangelismo organizado. Porque o melhor programa de evangelismo que a igreja pode ter não é marcar uma tarde de evangelismo, mas é os crentes estarem presentes na escola bíblica dominical, serem preparados, capacitados e qualificados, eles ouvirem as mensagens, as pregações e serem equipados para cumprir o seu serviço. E aí, aonde você for durante a semana, você vai estar fazendo o quê? Cumprindo a grande comissão, cumprindo a sua responsabilidade de evangelizar. A responsabilidade de evangelizar recai sobre cada membro da igreja. Cada membro da igreja. Não queira transferir essa responsabilidade, porque é muito fácil. Mas não é isso que a palavra de Deus nos coloca. A responsabilidade de evangelizar recai sobre os crentes. Não ache que você está cumprindo a grande comissão convidando pessoas para vir ao culto. Não é isso. Você tem que viver o cristianismo diante deles, ganhá-los com o evangelismo da sua vida, vivendo o evangelho. E depois disso, se necessário for, use palavras, né? Se necessário for, você vai usar palavras para evangelizar as pessoas.
Para alcançar a comunidade, uma igreja não tem que realizar eventos de alcance comunitário, mas apenas encorajar a equipe e equipar os seus membros para estarem prontos para responderem àqueles que perguntam pela razão da esperança que eles possuem em Cristo. Só isso. É mais simples do que a gente imagina, né? É mais simples do que a gente imagina. E às vezes a gente pensa, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter atividades mirabolantes. Não. Evangelize por onde você passar. Com o quê? Com o que você tem recebido. Ah, mas eu não tenho recebido. Olha, nós temos passado. Nós estamos ensinando. Nós estamos entregando as ferramentas. E por onde quando nós temos a oportunidade, temos feito uso dessas ferramentas também. Nas visitas, com cada visitante que chega na igreja, a gente tem a oportunidade de conversar e apresentar o Evangelho. E essa é a responsabilidade de cada crente. Se a igreja quer evangelizar a sua comunidade, então a igreja não pode fazer nada melhor do que ensinar os seus membros um evangelho claro e preciso. A melhor forma de nós cumprirmos a grande comissão, a melhor forma de nós evangelizarmos os perdidos é ensinando os crentes o evangelho. Um evangelho puro, sem adulteração. Quando nós fazemos isso, a igreja equipando, encorajando os crentes a evangelizarem, essa tarefa nobre será cumprida. Todo cristão, então, deve reconhecer que a mensagem básica do evangelho, ele deve ter uma compreensão sobre a doutrina da justificação. Todo crente deve saber que a salvação é única e exclusivamente pela graça, mediante a fé. Todo crente deve compreender a soberania de Deus na salvação, que não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus exercer ou demonstrar o quê? Misericórdia. Se não for Ele, a salvação é humanamente impossível, é inalcançável. Perceba por que temos ensinado isso como igreja? Porque isso é a base do Evangelho. Se a igreja falha em ensinar essas doutrinas centrais, então a igreja está falhando com relação à grande comissão. Sim, e ela está receptiva. Aproveite isso para quê? Como um gatilho para você ter oportunidade de conversar mais com essa pessoa sobre assuntos espirituais. Entendeu? Uma pessoa que aceita um convite para vir à igreja, ela está no mínimo aberta ou receptiva ao Evangelho. Então aproveite essas oportunidades. Agora não ache que trazendo ela para o culto você está cumprindo a grande comissão. Você está cumprindo o seu papel de evangelista. Não. É muito mais profundo que isso. Você tem que ensinar ele. Você tem que pregar o Evangelho para essas pessoas. Essa é a missão que cada crente recebe. Vamos parar aqui e na semana que vem a gente continua.